Te adorarei, te adorarei, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Olá, querido, querida. Shalom, boa noite. Eu gostaria que você enviasse uma mensagem, irmã Claudete, falando aí se o áudio está bom. Por favor, nos ajude aí, nos auxilie. Para que a gente possa ver se... Ô, apóstolo Miguel Ricardo, tudo bem com o senhor? Firme? Amém. O áudio tá bom aí, Flávia? Como que andam as coisas aí? Fala pra gente, para eu me direcionar aqui e ver o que eu faço. Thaís Oliveira, quanto tempo, hein, Thaís? Shalom, querida, tudo bem? Shalom, irmã Clau. Shalom, apóstolo Miguel. Apareça, homem de Deus. Apareça. Está ótimo, Flávio, obrigado. Obrigado, irmã Clau, tá ótimo. Dora Alice. Glória a Deus. Apareça, apóstolo, pra gente tomar um café. A gente só não vai poder se abraçar, mas a gente pode tomar um café, tá bem, apóstolo? Deus abençoe a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos hoje falar a respeito de um assunto relevante. Eu vou falar hoje a respeito de unidade. Vamos falar a respeito de unidade. Obrigado, irmã Cláudia. E eu gostaria que você pegasse Bíblia, sua Bíblia, papel, lógico, né? Caneta também, lógico, para a gente andar um pouquinho e falar a respeito desse assunto. Um assunto que não é um assunto fácil, mas a gente tem que andar sobre unidade. Não há como nós não andarmos sobre unidade desenvolvendo o reino. Tudo bem, irmã Rosiane? Tudo bem, querida? Fique conosco até o final aí, em nome de Jesus. Então vamos lá, queridos. Eu quero falar a respeito de unidade hoje. E eu quero que você pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Tudo bem, irmã Sirlene? A paz do Senhor Jesus. Firme? Olá, Doraci. Aline. Aline, eu tenho uma notícia para te dar. Domingo à noite você vai ministrar, tá? Domingo à noite. Depois eu te passo o tema e você vai ministrar a noiva. A minha voz ainda não está bem. Então conto com você domingo à noite, tá bom? Domingo à noite. Eu te passo o tema. Aqui no livro de Filipenses, nós vamos ganhar tempo. Tem alguns irmãos ainda que não conseguiram entrar. Ou talvez não entrará. Mas... olá, Vitória, tudo bem? Olá, Diegão. Pastor Jefferson, tudo bem, pastorzão? Firme? Deus abençoe o pastor Jefferson. Grande abraço. Vamos falar a respeito de unidade hoje. Tá bom? Unidade o poder da unidade. E nós precisamos, nesse tempo, viver isso. Viver o poder da unidade. Tirar o óculos aqui só quando for ler. Dia 24 de maio eu vou fazer 46 anos. Hashtag fica a dica. E a visão já está um pouco desgastada, né? Então precisa usar o óculos. Tudo bem, sim, querida. E você, como tá, irmã Silene? Tá tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Estão chegando o povo aí. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Pegue Bíblia, papel, caneta. Valorize esse tempo. Isso é um tempo muito importante para nós. E vale a pena nós estarmos juntos. Tudo bem, Jairo? Firme? Deus abençoe a sua vida, Jairo. O poder da unidade. Nós vamos falar já sobre o poder da unidade. Não tem como nós andarmos com Deus se não aceitarmos o poder da unidade.
nós temos que aceitar sim o poder da unidade, porque nós somos um em Cristo, na verdade, né? Nós somos um em Cristo, diz a palavra, João capítulo número 17. Mas vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, nós vamos andar um pouco dentro da Bíblia, dentro da palavra em si, de forma geral, para que a gente possa ter absorver melhor, ter uma melhor compreensão a respeito desse tema, o poder da unidade. E eu quero contar com você, tá bom? Vamos orar, Pai. Eu quero te louvar, Senhor, e eu quero te engrandecer nesta noite, por estar aqui nessa sala online com alguns irmãos, Senhor. Senhor, eu te peço que neste momento, Senhor, todo embaraço, Senhor, saia da mente, todo embaraço saia do coração. Senhor, neste tempo, Senhor, que nós estamos vivendo, nós precisamos sim, Senhor, viver em unidade, Senhor. A igreja, Pai, está vivendo um processo, Senhor, onde ainda não há unidade, Senhor. Alguns defendem o seu ministério, outros defendem uma placa, outros defendem, Senhor, uma denominação, mas lá em cima, Pai, não há denominação. No teu reino não há denominação, Senhor. E que nós possamos, Deus, dentro desse tempo, Pai, construir essa mentalidade, Senhor. Que Jesus é o Jesus da humanidade, que Jesus é o Jesus de pessoas, que Jesus é o Jesus que veio para nos habilitar ao reino novamente. E o teu reino é acessível, Pai. Por isso, nesta noite, ajuda-nos, Pai, que o teu Espírito Santo possa nos dar inspiração, Senhor, para falar alguns minutos da tua palavra. Por isso eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor. Cada vida, Pai, que vai assistir, que vai nos acompanhar, depois outras vidas, Senhor, irão assistir essa live, e eu quero, Senhor, te pedir a tua bênção sobre a vida dela, Senhor, e que nesta noite haja crescimento espiritual, Pai, em cada vida, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Pega a sua Bíblia, por favor, Filipenses. Filipenses, capítulo de... Olá, Fabíola, tudo bem, filha? Eduardo de Sá. Deus abençoe a sua vida, Eduardo. Pega a sua Bíblia, por favor. Filipenses, vamos falar um pouco a respeito de Filipenses e andar um pouco sobre a palavra, tá bom? Anderson, Sena, irmã Maria José. Tudo bem, irmã Maria? Teve notícias da Cida ou não? Queridos, Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2. Missionária Luciana. Quanto tempo, hein? Você tá sumido. O que aconteceu? Não apareceu mais? Tá tudo bem? Brincadeirinha, irmãos. Nós estávamos juntos hoje lá num templo. Filipenses 2. Todo mundo aí tá com a Bíblia na mão? Olá, Celção. Tudo bem, Celso? Shalom, shalom. Paulo, queridos, aqui em Filipenses 2, apenas só 2 versículos, o 1 e o 2, tá bom? Diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Estou com a versão, a NVI, eu gosto da versão NVI. Esse texto que nós lemos agora é um texto onde a gente consegue notar de forma implícita o poder da unidade. Paulo chamando a igreja para viver esse nível de unidade, para viver esse nível de amor, para viver esse nível de motivação. E nós sabemos que nós temos, ao bem da verdade, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e às vezes nos falta motivação, às vezes nos falta a exortação, às vezes nos falta o amor,
Às vezes nos falta comunhão no Espírito também, por que não? E às vezes nos falta também uma profunda afeição pela compaixão. Paulo escrevendo isso para a igreja dos Filipos. Então nessa noite eu quero falar um pouco a respeito sobre o poder da unidade, tá? Sobre o poder da unidade. Esse é o nosso discipulado hoje. O poder da unidade. Tudo bem, irmã Valdir? Olá, filha, tudo bem? E sabemos que a Bíblia, ela nos traz um ensinamento onde fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Mas nós devemos lembrar que o corpo ele é feito de membros. O corpo é feito de membros. Só que cada membro do corpo, não importa qual, todos eles são necessários para que a motivação do corpo ela possa ser efetiva, para que a motivação do corpo possa desenvolver o seu papel, o seu propósito, a sua finalidade, enfim. Voltando para a igreja, a respeito do poder da unidade, aqui Paulo ele traz uma lição vasta para nós. Paulo ele traz, estou com um cabelinho aqui no olho aqui que está me incomodando. Paulo ele traz uma lição e eu quero ler mais uma vez para vocês, tá? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Tá, aqui já entra uma vírgula, o apóstolo chamando a nossa atenção. Se por você estar em Cristo, tem que ter uma motivação. E quando nós falamos de motivação, nós falamos a respeito de você ter esse valor em você, esse poder em você, de estar vivendo essa motivação. E a motivação, ela não pode ser errada. A motivação tem que ser correta. Na quarta-feira, a Amanda, ela ministrou sobre isso e ela falou um pouco qual era a motivação daquela mulher que ungiu Jesus. Qual era a motivação dela? E ali nós sabemos que, Shalom, presbítero Carlos, a motivação da mulher era uma motivação tão correta que foi uma motivação para a adoração. E naquele momento que a Amanda estava pregando, me veio ao meu espírito que a adoração exige de nós um custo. E não é um custo barato, porque nós estamos adorando ao Rei da Glória. Então a motivação da mulher foi uma motivação correta, onde o Simão não teve a motivação correta. Talvez Simão estava preso em outras prioridades, mas a mulher teve a motivação corretíssima. Qual era? A prioridade naquele momento e a motivação era adorar o Senhor Jesus. Aqui Paulo chama a atenção da igreja e Paulo ele poderia ter até um ponto de interrogação, Paulo dizendo: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Poderia ser uma pergunta, né? Mas não é uma pergunta, tá? Ele já está dizendo, se por você já está em Jesus, você já tem a motivação. Só que nós, como os discípulos do Senhor, às vezes, nos falta, tudo bem, Andréia? Nos falta motivação. Por quê? Nos falta motivação? Porque nós não conhecemos a causa. A motivação ela vai estar em nós ou em uma pessoa quando ela conhece a causa. Quando ela sabe os efeitos, melhor dizendo, da causa que ela conheceu. E estar em Jesus, nós sabemos que a nossa motivação tem que ser uma motivação corretíssima. E a motivação independe de situações, a motivação independe de problemas, independe de circunstância, a motivação tem que ser a correta. E para isso nós precisamos conhecer Jesus. Quando a gente vai andando mais adiante, ele fala que nós temos que ter também, tem que existir alguma exortação em amor. Só pode exortar em amor, o Celso no domingo passado falou a respeito disso, quem é equilibrado. Quem é equilibrado. Quem não é equilibrado não terá motivação e nem ao menos poderá exortar em amor.
porque doente não cura. Só pode curar quem já foi curado, tá? Então, nós vemos que pessoas cura pessoas. Pessoas cura pessoas. Agora, ferido não pode curar. Ele precisa de cura. Então, jamais ele terá uma exortação de amor para com o seu irmão, para com a própria igreja, o alinhamento da igreja, a edificação da igreja, o crescimento da igreja. Tudo bem, Amanda? Olá, Rogério, tudo bem? Então, o nosso apóstolo, ele diz assim, ó, uma comunhão no Espírito. Ele está falando da igreja. Uma comunhão no Espírito. Então, veja bem, ele fala de motivação, ele fala de exortação, amor e comunhão no Espírito. Para quê? Para que a gente possa chegar em ter uma profunda afeição, e compaixão. Então, as outras características para trás, se você não tem como você ter uma afeição, uma profunda comunhão, não vai rolar. Então, para isso, nós precisamos conhecer a causa, para que a motivação ela possa elevar você de nível. Porque nós sabemos que quando você tem uma motivação, seja para qualquer tipo de finalidade, alguns têm a motivação para o mal, outros têm a motivação para o bem, outros tá ali intermediário, tem uma motivação para por causa própria. Mas a igreja de Cristo, o discípulo de Cristo, a motivação tem que ser o reino, porque ele sabe que haverá uma recompensa. Qual é essa recompensa? A recompensa é os céus. Só que eu não posso chegar nos céus de mãos vazias, diz a palavra. Eu preciso apresentar algo para o Senhor, tá? Então, quando eu tenho a motivação, eu exorto em amor, eu tenho a comunhão no Espírito, e eu tenho uma profunda afeição de compaixão, as coisas mudam. As coisas mudam. Agora, o segundo versículo, Paulo ele chama a atenção de forma pessoal, tá? E ele diz assim, de forma pessoal ele diz assim, ó, completa a minha alegria, o quê? Os atributos de cima. Os atributos do primeiro versículo, ele diz assim, ó, tudo isso completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Veja bem, essa questão de nós pensarmos, termos o mesmo pensamento voltado para o reino, isso não está aqui dizendo que você precisa aceitar todas as coisas, concordar com todas as coisas, mas o pensamento tem que ser o mesmo. O pensamento tem que ser o mesmo. E ele continua dizendo, e ele diz assim, ó, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo falando de características a respeito do poder da unidade. Do poder da unidade. Jesus, ele... Lá em João 17, Jesus ele faz uma oração ao Pai. E Jesus diz assim, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os livre do mundo. Eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mundo. E eu quero também, Pai, que assim como eu sou um em ti, eles também serão um em nós. Então, querida, a motivação do discípulo de Cristo, do verdadeiro discípulo de Cristo, nós precisamos entender que nós já vivemos uma vida em comunidade, tá? Mas essa comunidade que nós vivemos, chamada igreja, é no nome de Jesus. Porque foi ele que, afinal, morreu pela igreja. Agora, como que essa motivação, ela é baseada em uma motivação para o futuro? Estou falando a nível de salvação. Essa motivação, ela tem que sempre estar
em torno da palavra. Sempre. Para você suportar é pela palavra. Para você entender o seu irmão, que às vezes é um pouco difícil, pela palavra. Porque tem um jargão aí fora que diz que contra fatos não há argumento. Então, quando você está com a motivação correta, você conhece a palavra, acabou. Você vai andar para o céu. A tua motivação vai ser como Josué e Caleb. A terra prometida. A terra prometida. Não importa o que ocorra. A pressão está comendo solta. Pessoas reclamando. Mas o foco, a motivação é a terra prometida. E nós temos que entender que não é possível ocorrer isso de nós mesmos. Por quê? Porque Paulo ele diz que nós temos que ter a comunhão no Espírito. Ter a comunhão no Espírito. Então o Espírito Santo nos leva a ter a comunhão. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica. Quem? O meu espírito com o teu espírito. Então, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, podemos dizer uma reta final, nós vivemos a última igreja, não haverá outra igreja. E eu entendo que a igreja vive um momento especial. A igreja está vivendo um momento especial, porque ela é a última. Não haverá outra depois dessa. Essa é a última. Então veja a importância de você como igreja. Que maravilha, que privilégio, você como igreja. Só que esses atributos que eu li aqui, para mim, para você, que vai falar que a motivação tem que estar em você. Tem que ter uma motivação em você. Porque quando a motivação ela é correta, eu vou empreender força, eu vou empreender cuidado, eu vou empreender muita prudência para que a motivação continue. Porque às vezes você está motivado para alguma coisa e você está focado para alcançar algo, aí de repente você começa a conversar com alguém que não vive o mesmo espírito, que não está no mesmo foco, que não tem a mesma pegada, que talvez não comunga a mesma fé e ela joga um balde de água fria em você. Então, a Bíblia até nos traz uma recomendação que diz que nós temos que ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Então, essa questão da motivação, do poder da motivação, não deve ser nunca nos nossos gostos, muito menos nas nossas vontades ou performance, nunca. É sempre vivendo sobre a unidade da palavra. Sobre a unidade da palavra. Porque a palavra é o próprio Cristo. Primeiro capítulo de João, a Bíblia vai nos dizer que no princípio, vamos lá, João, Evangelho, volta um pouquinho tua Bíblia, continue deixando o dedo lá, tá? O Evangelho de João vai nos dizer assim, ó, versículo de número 1. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, essa questão do poder da unidade é o reino de Deus em movimento. O reino de Deus. É bem verdade que às vezes, durante a caminhada, ocorre alguns percalços com irmãos e a gente às vezes queremos fugir do irmão, queremos abrir mão do irmão. Mas quando eu falo isso para você, eu lembro que quando Felipe chamou Natanael para conhecer Jesus, Felipe já estava vivendo o poder da unidade com Cristo e agora ele convida Natanael. Natanael ainda não entendia sobre o poder da unidade. Natanael não conhecia. E a história vai nos dizer que onde Jesus morava, Nazaré,
era uma cidade que não tinha lá os seus prestígios. E aí, quando Felipe faz o convite, veja bem que importante. Quando Felipe faz o convite para ele conhecer, aí a primeira coisa que ele vê o valor que havia na cidade, não na pessoa de Jesus. E ele diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe, conhecendo o poder da unidade, Felipe ele enfatiza e ele diz assim: vinde e vede. Então, naquele momento, as palavras persuasivas do poder da unidade de Felipe está em Cristo convenceu a Natanael. E Natanael veio. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus ele não vê os defeitos de Natanael. Jesus como o poder da unidade. Jesus diz assim: tu é um verdadeiro israelita, na tua vida não há dolo. Não há dolo na tua vida. Então ali Jesus ele fala para nós a respeito do poder da unidade, Jesus reconhecendo não os defeitos de Felipe, mas de Natanael, mas Jesus reconhecendo o valor de Natanael. E quando eu leio esse texto ele me chama muito a atenção. Por quê? Porque eu e você devemos entender que para manter o poder da unidade, nós temos que conhecer o valor da pessoa, não os defeitos. Quando nós visualizamos o defeito, o rótulo, para nós não terá valor a pessoa. Mas Jesus nos ensina que mesmo Natanael, sabe, ele mandando Jesus lá para baixo, diminuindo o valor de Jesus, fala assim: puxa, daquela cidade lá, ó, sai fora, não tem ninguém que vai trazer, não dá, eu não quero. Mas aí Jesus vem agora e reconhece o valor de Natanael. Aí Jesus vai lá e dá a paulada, diz assim: ó, eu te conheço quando tu estava lá debaixo da figueira. Que aí a gente vai para um contexto diferente, nós não vamos para esse contexto hoje. Aí Natanael reconhece o valor de Jesus, que ele é um profeta. Então, o poder da unidade, eu e você como igreja, quanto mais nós estivermos vivendo esta unidade, esse poder, o diabo ele perde força. Uma das coisas de eu e você como os discípulos de Cristo, que nós devemos entender, que nos dias atuais que nós estamos vivendo, o diabo ele não está tendo muito trabalho para destruir a igreja, porque a própria igreja se destrói por si só. Alguém que não gosta de alguém, alguém que não vai com a cara de alguém, alguém que lançou uma palavra e alguém se tornou presa. Provérbios 20, verso de número 18. O sábio Salomão ele diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um coração ofendido. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 20, se não me falha a memória, 1 Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, não se permita ser ofendido, porque aquele que se torna ofendido se torna prisioneiro do diabo. Então veja bem, quando nós quebramos o poder da unidade, nós perdemos o vínculo da comunhão. Não há mais comunhão. Agora lembrando que fora da nossa comunidade, quantas pessoas que não entendem, não vivem, não conhecem o poder da unidade. Porque para nós alcançarmos os céus, nós temos que estar dentro da unidade. Porque Jesus vai levar uma noiva. Jesus não vai levar a noiva fracionada. Jesus vai levar uma noiva por completa. Diz Apocalipse que é uma noiva adornada, uma noiva bela que Jesus vai levar. Então nós devemos ter muito cuidado, porque às vezes, dentro de um contexto da religiosidade, nós saímos desse contexto aqui de Paulo. Nós estamos fora. Então, queridos, nessa noite, entenda uma coisa, tá? Que Paulo ele escreve por estar junto a Cristo, por conhecer o poder da unidade. Por isso que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Então,
além de motivação, comunhão, afeição e compaixão, ele afirma que precisa de algo ainda mais forte, como a unidade com Deus. Jesus, ele lá em João, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, para eu chegar até o Pai, para eu ir até o Santo dos Santos, eu preciso passar por Jesus. É por isso que Jesus, ele é a ponte. Ele é a ponte para mim e para você, para chegar até o Pai. Então, dentro disso, quando eu tenho a comunhão com o Pai, eu automaticamente tenho uma comunhão com o irmão, com meu irmão, que faz parte do corpo chamado igreja, a noiva de Cristo. Então, sempre em torno da palavra de Deus, sempre em torno da palavra de Deus. Não há como nós fugirmos desse contexto, porque foi assim que nós somos formados. Então, queridos, Tiago 1, se você quiser acompanhar, Tiago 1, 22 e 23, o mesmo apóstolo, o apóstolo Tiago, ele diz assim, sejam, olha que coisa, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha sua face no espelho. Aqui nós notamos que a palavra, ela é o meu e o teu espelho. A palavra, ela sempre vai nos confrontar. Ela sempre vai nos confrontar. A palavra, ela vai dizer quem eu sou. A palavra vai dizer se eu tenho a identidade do poder da unidade. A palavra sempre vai nos falar. Quando eu acabo, digamos assim, não cumprindo com a minha obrigação, Salomão, ele escrevendo em Provérbios, eu não me lembro o endereço, mas ele diz que eu e você, nós não devemos ser prevaricadores da palavra. Prevaricador é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Então, como que eu vou chegar ao nível da unidade em Deus e depois para com os homens, tendo a motivação correta, tendo a exortação correta, vivendo no mesmo espírito e tendo a mesma comunhão, para que eu possa ter o mesmo modo de pensar, ter o mesmo amor e a mesma atitude, sem conhecer a palavra? Não rola. É tudo em torno da palavra. Esse é o motivo pelo qual hoje há 40 milhões de pessoas desigrejadas. Pessoas que não querem mais estar debaixo de um pastoreio, pessoas que não querem estar ligadas ao ministério porque estão machucadas, estão feridas. Então eu e você, hoje, nós estamos tendo o entendimento que o poder da comunhão ligado a Deus vai nos ligar aos homens. Um certo tempo atrás, eu postei um bannerzinho, eu sempre gosto de postar ele, que, na verdade, a santidade de Deus não é para eu abandonar apenas o pecado. A santidade de Deus, irmã Doraci, é para que eu tenha a natureza do próprio Deus. Para que eu possa pensar como o próprio Deus. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses, ele diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, queridos, esse exemplo, sabe? Esse é um exemplo dos discípulos de Cristo. Eles viviam isso. Isso estavam atrelado, grudado, impregnado neles. E hoje, na verdade, às vezes nós temos a ter a motivação correta, mas quando ocorre qualquer coisa, gente, não queremos mais. Será que de fato tinha uma motivação correta? O que já era presente desde a pré-história da igreja, com os 12 apóstolos, na hora em que Jesus não estavam
eles ficavam disputando quem era o maior entre eles. Lembram disso? Fizeram essa pergunta para Jesus. Eles pensavam isso. Eles ainda não tinham o Espírito Santo de Deus. Então, João ele diz uma fala, Tiago também ele diz isso. João diz assim, eu estive ao lado de Jesus hoje, o dia todo, e realizei muitos milagres com ele. Acabei adormecendo ao seu lado, de tanto ouvir testemunhos e cura. Mateus ele vai dizer outras coisas, Judas, Pedro também, Tomé falou que ele duvidava de Jesus. Mas Jesus ele investiu tempo para que esses homens mudassem de nível, fosse para o nível do poder da comunhão, de estar em Deus. Notamos que mais à frente Pedro ele recebe revelação do alto. Notamos que mais à frente João recebe revelações poderosas, o livro de Apocalipse, escrevendo inclusive para a igreja. Então Jesus ele investiu muito tempo para que seus discípulos tivessem a mesma visão. Qual a visão? O poder da unidade. Quando Paulo está escrevendo aos Efésios, Paulo ele faz questão de dizer algo muito profundo e poderoso. A Efésios não, aos Coríntios. Capítulo de número 10, lá pelo 4, pelo 5, Paulo diz assim, que aquele que está sentado nas regiões celestiais, é Efésios mesmo, nas regiões celestiais é um com Cristo, acima de principado, acima de potestade. Veja o nível do poder da comunhão, como nos eleva ao teu espírito estar com Deus. Sempre o nosso espírito tem que estar com Jesus. Para quê? Para que nós possamos cada vez mais estarmos conectados, entendermos o propósito, entendermos como devemos agir com a mentalidade do reino, direcionado pelo Espírito Santo, para que a igreja flua, para que a igreja cresça. Romanos 12. Gostaria que você abrisse. Pega a sua Bíblia. Romanos 12. Vai nos dizer assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. A NVI, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. De acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Veja que coisa maravilhosa, o poder da unidade. Paulo nos ensinando a respeito disso. Então, partindo dessa primícia, desse contexto, vemos que não é porque alguém tem mais unção, não é porque alguém tem mais autoridade, não é porque alguém, é abastado em conhecimento que é melhor. Não. O princípio do padrão de humildade tem que manter o padrão da humildade. Porque quanto mais nós vivemos a renúncia, mais de Deus nós teremos. Então, um dos discípulos do reino, em uma igreja, ele tem que ter essa compreensão, ter esse tipo de mentalidade. Que Deus já te deu uma medida de fé, agora eu preciso viver de forma equilibrada. O equilíbrio, para que eu me mantenha conectado no poder da unidade. Então, queridos, hoje, na verdade, a igreja, todos sabem disso, né? Hoje a igreja, ela passa por um momento ainda de artistas,
aonde a pessoa é o próprio show. Hoje a igreja ela passa por um momento político. Igreja nunca foi para se misturar com política, porque a igreja ela tem o governo dela dentro do poder da unidade. Então as pessoas dizem, o projeto é meu. Então, queridos, nós vivemos em um tempo aonde Paulo ele nos chama, sabe, para ter uma completude de alegria. Ele diz assim, ó, com tudo isso completa a minha alegria. Ele diz assim, completem a minha alegria. Então, para que a tua alegria, a minha alegria, ela possa ser completada, nós temos que estar cheio da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, jamais eu serei um discípulo eficaz. Sem a palavra de Deus, jamais o próprio Deus vai encontrar em mim disposição para ser um discípulo. Disponibilidade para Ele. Porque nós iremos nos comprometer com as nossas tarefas, com os nossos afazeres, não que isso seja pecado. Mas eu e você, como discípulo, quando nós estamos entendendo o poder da comunhão, nós vamos entender o que é prioridade. Nós vamos entender o que é prioridade. Então, Paulo ele diz, completem no plural a minha alegria. Será que eu e você como discípulo, o que tem completado a nossa alegria? Ou qual a medida de alegria que eu como discípulo estou tendo? Qual é a motivação? Amanda ontem, quarta-feira, Deus usou ela de forma tão poderosa que ela dizia, puxa, por que você quer Jesus? Por que você chama Jesus? Então, o momento que nós estamos vivendo, para que nós possamos alcançar a maior das recompensas, eu preciso começar a atuar pela terra. Lá no céu eu não preciso ter motivação. A motivação lá é outra. Agora a motivação aqui na terra, tá? Se eu estou em Cristo, lá eu já serei transformado em um corpo de glória, diz a palavra. Eu tenho que ter a motivação. E qual é a motivação do reino? É eu viver a palavra. É eu não ser apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante assíduo da palavra. E aonde que eu vou praticar a palavra? Nas circunstâncias da vida. Nos percalços da vida. Nas minhas decisões. Nas minhas atitudes. Nos meus sentimentos. Na minha forma de pensar. Na minha forma de agir. É que eu pratico a palavra. A palavra é para isso. Eu não posso praticar a palavra quando eu estou apenas dentro do templo. Não. A prioridade é a prática dentro do cotidiano. De forma, sabe, afinco todos os dias eu vivendo a prática da palavra. Então eu preciso viver a prática da palavra dentro de casa. Eu preciso viver a prática da palavra comigo mesmo. Então, queridos, existem 3 decisões que geram um grande estado de unidade em prol do reino em uma equipe. Nós somos uma equipe. Uma equipe do reino, uma equipe Luz das Nações. Por que não? Então, qual é a primeira decisão que eu devo ter e manter essa decisão? É eu viver um alinhamento em unidade pelo modo de pensar. Que Paulo falou aqui. Quando eu vivo esse alinhamento em unidade pelo mesmo modo de pensar, ou seja, nós estamos vivendo o mesmo objetivo. Nós estamos vivendo a mesma causa. Estamos lutando pela mesma causa. É por isso que Paulo ele diz, completem a minha alegria como? Tendo o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo modo de pensar. Se eu não conheço, eu não terei o mesmo modo de pensar. E aí ocorre, sabe, um desequilíbrio, porque um conhece mais, o outro não faz questão de conhecer,
Então, quando esse que está em um nível aqui elevado conhece que vai exortar em amor, esse que está aqui embaixo, ele não vai se sentir confrontado, ele vai se sentir afrontado. E aí ele parte para as cabeças. Se é o pastor, por exemplo, ou se é o discipulador, a pessoa fala, não quero mais, sai fora, não dá mais, vou para outro lugar. Mas Isaías 11:7, ele diz assim, isso é muito poderoso, que em paz saireis, e em paz sereis guiado. Aleluia. Ter paz para sair, paz para ser guiado. Uau, que maravilha! Então, queridos, nessa era que nós estamos vivendo, sabe? Alinhando na visão, nós estamos vivendo um período de transição, inclusive. Nesse período que nós estamos agora. Nós estamos vivendo em transição. Então, nós devemos alinhar na visão, missão, valores e prática da doutrina da igreja. Eu tenho falado para os obreiros, para aqueles que estão aí na frente da batalha comigo, leia as cartas de Paulo. Leia as cartas de Paulo. Não tem como você viver o poder da unidade se você não ler as cartas de Paulo. Não tem como. Lá está o fundamento das doutrinas da igreja. A igreja, ela não vive baseada em uma doutrina de uma denominação, não. A doutrina da igreja está aqui. Foi fundamentada pelo Espírito Santo usando homens poderosos. Então eu preciso estar alinhado na visão, tá? Alinhado na visão, nos valores e práticas doutrinárias da igreja. Como? Conhecendo a palavra. Aí eu vou ter o mesmo modo de pensar. Aí vai entender, puxa, agora eu estou entendendo porque o meu discipulador está pensando assim. Agora eu entendi porque o irmão está pensando dessa forma. Ele está correto. E quando eu não conheço, às vezes eu quero me pegar em versículos isolados para que eu possa ter razão. Não, irmãos, nós temos que conhecer. Não pode ter contexto fora do pretexto, ou pretexto fora do contexto. Então, esse alinhamento virá como? Com a dedicação que eu terei em conhecer o Espírito Santo. Se eu ter a dedicação para conhecer o Espírito Santo, haverá um alinhamento. Como Amanda, eu vou sempre usar você hoje, Amanda. Como Amanda falou na quarta-feira. O avivamento você não pode esperar do teu líder. O avivamento você não pode esperar do grupo de louvor. Não. O avivamento é uma responsabilidade pessoal. Eu tenho que me manter avivado. É a motivação. O avivamento já veio. Eu tenho que me manter avivado a todo tempo. Vou ter problemas? Dificuldade? Vou. Mas o autor aos Hebreus, ele escreve: quem nos separará do amor de Deus? Aí ele começa a destrinchar, ele diz assim: a fome, a falta de amor, a nudez, os principados, a doença, a morte, os anjos. Então, quando você vive a motivação correta, nada paralisa você. Quando a motivação está dentro de você alicerçada, alinhada, você está rumo ao destino. Você está rumo ao destino. Então, esse alinhamento, ele virá com a direção em ter a dedicação de cada vez mais conhecer o Espírito Santo e se encher do Espírito Santo. Esse é o momento. Não dá mais para nós andarmos vazios. Porque quando nós estamos em um estado de vazios, nós fazemos apenas barulhos. Só que o barulho uma hora acaba. Então, queridos, nós temos a responsabilidade, tá? E esse estilo diferenciado de quê? De sermos um só corpo. Uau! Sermos um só corpo. Alinhado, ligado, juntos. Guerreando e lutando pelos mesmos objetivos, com os mesmos propósitos. Talvez com ferramentas diferentes. Talvez com dons diferentes. Mas tudo para uma mesma convergência. O reino de Deus. Então, quando um corpo quer coisas diferentes, gera divisão.
ou membro, gera divisão. E esse não é um momento. Esse é o momento da unidade, do corpo, da noiva. Então só vai ocorrer o que com isso? A perca do foco daquilo que nós estamos construindo. Salomão, quando ele está escrevendo Provérbios, volta um pouco aí, por favor. Provérbios 16, volta aí, por favor. Provérbios 16, diz assim. Provérbios 16, todos encontraram? Provérbios 16, diz assim: ao homem pertence Provérbios 16, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Se o homem não tiver planos, não virá respostas de Deus. Esses planos, nós podemos dizer que são motivações. Motivações. Se eu não tenho, sabe, os meus planos motivacionais, desde que a motivação seja, não sei se eu devo usar essa palavra, congruente com o reino de Deus, tudo dará certo. Tudo dará certo. Deus, ele deu autoridade ao homem, para que o homem possa pensar. Tudo bem, irmã Rosângela? Para que o homem possa entender que aquilo que ele está fazendo, a motivação está correta. Então, nós precisamos remar em unidade para uma mesma direção. E isto existe um alvo. A motivação e a prioridade maior da igreja hoje é ganhar almas. É por isso que o Senhor te chamou. O Senhor não nos chamou para nós sermos uma figueira, sabe? A figueira cheia de folha. Que Jesus estava com uma fome tremenda. E quando Jesus estava passando, Jesus se dirige à figueira. Quando chegou lá, a figueira era bonita, mas não tinha frutos. Esse é o tempo de nós priorizarmos em darmos frutos para o reino. Se eu ainda não estou dando frutos para o reino, eu preciso dar frutos dignos de arrependimento, ao menos, para que eu possa mudar a estação que eu estou vivendo. Então, queridos, entenda uma coisa: precisamos remar em unidade para uma mesma direção. Não dá para a gente pegar várias veredas, não. A direção tem que ser a mesma. Não importa se você vai pelo sul, pelo norte, pelo oeste, mas sempre vivendo o mesmo propósito. Lá nós vamos nos encontrar e vamos celebrar, porque nós estávamos no mesmo propósito. A segunda decisão que eu devo tomar é uma decisão de alinhamento em unidade pelo mesmo modo de sentir. Falamos do modo de pensar e do mesmo modo de sentir. E às vezes, sabe, Paulo ele diz assim, completem a minha alegria tendo o mesmo amor. Se não tem o mesmo amor, não sente da mesma forma, irmãos. Eu lembrei aqui agora que um tempo atrás eu tinha ganhado um chinelo bom, um chinelo maravilhoso. E aí, lá no projeto Ama Ave, passou um rapaz descalço. E eu tava de carro, lógico. E o que ocorreu? Eu tirei o meu chinelo e dei para o rapaz. O rapaz falou assim para mim: mas pastor, você vai me dar o chinelo? Eu falei: qual o problema? Em casa eu tenho outro. Ele falou: mas você faz isso mesmo, pastor? Sim, faço. Ou seja, eu me coloquei no lugar do rapaz, poderíamos chamar isso de empatia ou de íntima compaixão, e dei o chinelo pro rapaz, porque em casa tinha outro. Então eu fiquei sem chinelo por um breve momento. Eu pensei como Cristo. Então, queridos, entenda que quando nós temos, vivemos o poder da unidade e temos o elo da unidade de pensar da mesma forma, puxa, nós estamos na direção correta para alcançar o alvo.
Então nós devemos, queridos, nesta era se apaixonar por Cristo. Se apaixone por Ele. Sabe, de todo o teu ser, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, se apaixone por Jesus. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Sabe, porque quando nós vivemos o poder da unidade, estamos juntos, nós vamos viver honras. Nós vamos viver ações sociais, evangelismo, missões. Um tempo atrás, eu fui a Jaguaquara, e nós somos dentro de um propósito missionário também. E foi muito interessante, eu vou dizer isso por quê? Porque eu nutri uma motivação e a motivação acabou não chegando ao resultado. A primeira vez que eu viajei, nós estávamos em uma quantidade tão pequena, nós estávamos em outro templo, pequenininho, tinha 59 cadeiras, 57 cadeiras lá. E aí eu lancei o propósito, irmão, nós vamos para a Bahia e eu preciso da sua ajuda. Aí todo mundo começou a ofertar naquele tempo, há 4 anos atrás, fez agora em abril, e de repente chegou um valor de 4 mil reais na minha mão. Eu falei, uau, vou viajar aí. Aí essa vez nós falamos, irmão, nós vamos para a Bahia, nós vamos viajar, nós vamos fazer missões. Eu preciso que você doe Bíblia. Eu preciso que você oferta. Poucos ofertaram. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Para ser sincero, de dentro do templo foi levantada uma oferta de 600 reais para fazer missões. Agora, por que isso ocorre? Porque não tem o mesmo modo de pensar. Não tem o mesmo modo de pensar. Porque quando tem, puxa, alguém vai fazer missão. Eu não posso ir. Eu estou trabalhando, mas eu posso contribuir. Eu vou contribuir. O mesmo modo de pensar. Para que haja ações sociais. Uma das coisas que tem me chamado a atenção nesse tempo, sabe, a igreja e sociedade não está longe, andam atrelados, andam juntos. Então, sem compaixão, sem graça, sem misericórdia, sem amor, nós não somos igreja. Você pode ser qualquer coisa, igreja não. Eu já vi pessoas, tá? Eu não estou induzindo você a fazer isso. Mas eu conheço uma pessoa que a igreja dele estava construindo um novo altar, precisava de púlpito, essas coisas tal. E ele tinha um videogame da última geração, um rapaz. E ele na época ele estava se preparando para prestar o vestibular, prestar o Enem. E ele, vendo o pastor dele naquela dificuldade, ele falou, puxa, mas eu tenho o meu videogame só para eu ficar lá, sabe, vivendo momentos de distração. Ele vendeu o videogame dele, eu conheço. Vendeu o videogame dele, investiu dinheiro na obra, no mesmo ano ele passou aonde? Na PUC. Tá lá na PUC, ganhou uma bolsa 100%. A motivação correta, o mesmo modo de sentir, o mesmo modo de pensar, eu vou ajudar. E às vezes, queridos, nós estamos longe de ser igreja. Sabe por quê? Porque não temos compaixão, não temos graça, não temos misericórdia, não temos amor. E passando disso, nós não somos igreja. A igreja ela é forte mediante a proporção do amor. O amor é atrelado à igreja. Amor, amar. Se eu tenho 2, alguém está precisando de uma, puxa, eu vou dividir. Um tempo atrás, me lembrei aqui agora também, eu estava sem terno. Eu era da Assembleia de Deus. E eu estava vivendo uma dificuldade muito grande. 2010, uma dificuldade terrível eu estava vivendo, financeira. Aí de repente alguém me abençoou com um terno, com uma camisa e com uma gravata. Os meus estavam batidos. E aí de repente uma pessoa chegou na minha casa e falou assim, tô falando como homem de Deus, tá? Queira você acreditar ou não. A pessoa chegou e falou assim, pastor Reinaldo, eu era presbítero e tal, Reinaldo, meu irmão vai casar, ele não tem dinheiro e eu quero ver se você me empresta um terno.
Aí o Espírito Santo falou assim, não, você não vai emprestar, você vai dar. Pega o novo que você ganhou agora, tá lá no plástico, e dá. Eu dei. Queridos, na mesma semana, eu ganhei 3 ternos de marca. 3. Ganhei 2. Em um dia e no outro alguém me chamou, vem aqui, eu tenho um presente para você. Quando chegou lá, um terno de marca. Então, queridos, sabe, quando você tem esse sentimento de compaixão, de amar, peguei e dei para ele o terno, a camisa e a gravata. Uma camisa rosa, um terno azul de risca de giz, uma gravata listrada de azul e meio roxo. O cara casou feliz, o cara tá casado até hoje. O nome dele chama Miguel. E aí na mesma semana Deus falou, filho, porque você deu 1, eu vou te dar logo 3. O mesmo modo de pensar, amar, irmãos. Eu poderia dizer assim, ô Espírito Santo, cai fora, amigo, eu só tenho esse, eu tô sem, eu vou dar água. Não tá lá no plástico, nem usei. Então, queridos, ser cristão é amar, tem que amar, tá? Então, queridos, entenda uma coisa, que a igreja, ela é forte mediante a proporção de amor. Amar não é você se tornar um besta. A Bíblia diz que você tem que contribuir de acordo com a tua proporção. O reino é um campo tão fértil para nós que acreditamos nos princípios eternos. Então, antes da grande comissão, Jesus nos deu um grande mandamento. Antes da grande comissão, Jesus nos deu um grande mandamento. Qual é? A igreja, ela é a única associação que existe e os seus associados às vezes não entendem o propósito. Então a terceira decisão para a gente concluir e fechar, qual que é? Eu preciso estar alinhado em unidade no modo de agir. Pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Deixa eu dizer algo para você. Eu conheço uma pastora aqui no bairro. Ela tem um projeto social também. E ela faz uma festa que envolve cerca de 300 crianças, final de ano. E aí chegou o final do ano passado, ela não tinha, o ministério é bem simples, tal, ela não tinha, falou, Senhor, eu não tenho, e agora? E ela começou a orar, ela foi para a oração. A oração também é outro poder da unidade. Poder da decisão, que vem do alto céus para a tua vida. E ela foi para a oração, e ela orando, aí ela tinha um amigo que está em outra religião, não vamos ficar aqui falando de religião. E aí de repente o telefone toca. E aí, queridos, ela foi lá, falou, ó, vem aqui e tal, preciso de você e tal, e ela foi. Quando chegou lá, o rapaz pediu para levar um carrinho, ela pegou um carrinho de mercado e foi buscar alimentos. Quando chegou lá, o cara falou assim, não, eu falei para você trazer um carro. Olha o tanto de alimentos que eu ganhei. É um carro. E aí, de repente, ela falou, Deus, mas eu não tenho nem dinheiro para pagar o frete, Senhor. Eu não tenho dinheiro para pagar o frete, Senhor. Aí ela tá descendo para casa dela, vê o que fazia. De repente, tava passando um homem, um irmão com a caminhonete, ela chamou, o irmão foi lá, tirou muito alimento e ela supriu aquelas crianças em um final de ano. Então, queridos, entendam uma coisa, queridos. Deus, Ele está disposto a colocar pessoas no nosso caminho que têm o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de sentir. Quando? Quando eu estiver nesse nível. Quando eu tiver essas características dentro de mim. Paulo, ele diz assim, ó, completai a minha alegria como? Em uma só atitude. Uma só atitude, um mesmo sentimento, um mesmo modo de pensar. É isso que é ser reino, sabe? A igreja, ela precisa ser uma igreja positiva, uma igreja festiva, uma igreja grata, uma igreja altruísta, uma igreja guerreira, uma igreja dedicada, uma igreja submissa, uma igreja ordeira, uma igreja conciliadora, uma igreja obediente. Esse é o nosso modelo. Como? Tendo atitude em Cristo. E se eu não conheço a Cristo, fica difícil de eu ter esse nível de entendimento.
Fica difícil. Um tempo atrás, eu estava em um propósito no monte, faz tempo, tá? Nunca mais eu fui pro monte. Salva eu, Jesus. E aí, a situação naquele mês estava um pouco difícil. Eu tinha um gol na época, e aí eu estava indo com a Neidinha e com a Ivonete. Eu andei muito com mulheres. Às vezes no monte o pessoal fala assim, ó, o pastor das mulheres. Até hoje tem mais mulheres do que homens no ministério. Os homens estão fracos aí, viu? Nós precisamos ganhar homens para Cristo. Precisamos ganhar homens para Cristo. E aí, de repente, a luz ficou acesa do combustível, da reserva, o dia inteiro. E eu falei, Senhor, eu estou em um propósito, eu não posso quebrar. Era um propósito de 60 dias. 60 dias. E eu falei, Senhor, eu vou assim mesmo, sem gasolina, não tinha dinheiro, não tinha um centavo. Fiquei meio constrangido de falar com as irmãs. E aí, de repente, o pastor Carlos chega. Vamos pro monte? Eu já estava saindo com o carro. Falei, pastor, eu vou no teu porque o meu tá aqui no osso. Ou seja, Deus enviou alguém com o mesmo modo de pensar, dentro do mesmo propósito. Porque flui. Há um rio que flui. Então, queridos, esse é o nosso modelo, atitude em Cristo. Humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e o arrogante. Deus resiste. Então, queridos, nós podemos ser uma comunidade de discípulos e aprendiz, só que nós temos que começar a fazer a nossa massa, para nós começarmos a fazer o nosso próprio pão e dividirmos com pessoas. Você não pode ficar esperando de um discipulado todo dia. Tem que crescer, tem que evoluir espiritualmente, queridos. Senão nós vamos para o campo da morte, uma morte espiritual. Então, queridos, a cruz, batismo e ceia, sabe, isso vai nos levar a pensar em quê? Na morte de Jesus. Cruz, batismo e ceia. Morte. Para que a gente possa entrar no campo da renúncia e viver o poder da unidade. Então, na vida cristã, é necessário morrer para viver. Isso não é um paradoxo, tá? É necessário morrer para viver. Eu preciso entender que o aprendizado exige algumas dores de mim. Eu tenho que renunciar a algumas coisas. Então, o pecado nos faz pequeno, a santidade nos faz grande. E Deus nos vê para a grandeza dele. Então eu não posso viver uma vida de pecado. E levando em consideração, queridos, que às vezes nós temos a mentalidade que pecar é mentir, pecar é roubar, pecado é... A gente pensa em alguns pecados. Mentir, adulterar, fornicar, roubar. Não, existe uma infinidade de pecado. Por exemplo, quando eu posso ajudar e não ajudo, eu estou pecando. Quando eu não amo, eu estou pecando. Quando eu não me comprometo, eu estou pecando. Então, queridos, entenda uma coisa. A religiosidade, ela é a rebeldia. A religiosidade, às vezes, nos leva a viver uma rebeldia, que são marcas muito fortes na vida de uma pessoa, na vida de um ser, Satanás, por exemplo. Então Deus nos chamou, queridos, para nós vivermos um novo tempo. E é necessário nascer de novo, todos os dias. Todos os dias. Porque o velho Adão está dentro de nós. E é eu que permito ele acordar. Ele está adormecido, a velha natureza. E todos os dias ele quer acordar. Mas se você permitir, sabe, o leão da tribo de Judá rugir por você, ele não vai acordar. Então conheça Jesus. Conheça Jesus. Disse Jesus em João, é para nascer de novo, é necessário morrer para si mesmo, para o mundo, e assim nascer para quem? Para Deus. Então existe uma nova igreja, com pessoas que às vezes têm anos de crentes, que não se preocupam em nascer de novo, crentes velhos, cheio de coisas, cicatrizes mal curadas, cheios de defeitos, que é onde impede a glória de Deus manifestar.
Então, sabe, nós precisamos ir para o campo da lealdade, da honestidade, da pureza, da santidade, da justiça, da responsabilidade, da paciência, da sabedoria, da generosidade. São atitudes reais essas, de um comportamento de um discípulo do reino de Cristo. Então que o mundo está cansado de produzir o mesmo. O mundo está precisando de algo diferente. O mundo está precisando de algo, sabe, que venha mudar essa atmosfera que nós estamos vivendo. E vai começar por mim e por você. Então, a palavra de Deus, ela é forte o bastante para mudar as nossas vidas, para mudar a minha mentalidade, para mudar o meu coração. Quando? Quando eu vivo Filipenses 1 e 2. Filipenses 1 e 2. Então, queridos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então eu não posso pensar no padrão do mundo. O padrão do mundo não me pertence. Eu tenho que estar dentro do padrão do reino. Dentro do padrão do reino. A palavra de Deus é a fonte da fortaleza das nossas vidas. Eu tenho que nutrir essa motivação todos os dias em conhecer a Deus, em viver a Deus, todos os dias, em ser um pequeno Cristo. Na verdade, queridos, entenda uma coisa. Conclusão, tá? Já estou concluindo. A conclusão de tudo isso. Você sabe o que significa a palavra obediência no grego? A palavra obediência no grego, eu estava vendo, minha dicção hoje está ruim. Significa hukipoia, que significa obediência, complacente e submissão. Rupakoio, tá no grego, rupakoio, obediência, complacente e submissão. Então, obedecer é estar sujeito em ouvir. Ouvir a voz de quem? A voz do Espírito Santo. Então, o problema está aqui. Por falta de unidade, queremos mais falar do que ouvir a Deus e as pessoas. Hoje, na verdade, eu tenho parado para analisar. Eu sou um pastor embrionário, digamos assim, 9 anos, mas eu tenho notado que 70%, 100% das pessoas que nós aconselhamos, 70% não está nem aí, ó. Pede conselho por pedir, mas as decisões já estão dentro delas. E às vezes eu tenho cansado de ver pessoas se arrebentando, pessoas se destruindo. E eu não posso mudar a mentalidade de ninguém. Então as coisas, elas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus. As coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus. Mas quando eu ouço e pratico Deus falando comigo. As coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus. Eu posso falar tantas coisas que Deus não vai nem concordar. Ele vai ouvir, mas ele não vai concordar. Mas as coisas mudam em minha vida quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. Josué, pega os homens, rodeia lá. Dá lá as voltas lá nas muralhas, Josué. Isaac, fica aqui, não desça ao Egito. Eu vou prosperar você. Então, queridos, a chave é o que? É a obediência. A chave é a obediência. A obediência libera o abundante de Deus em nossas vidas. João 12:50. O Evangelho. Tá? A obediência libera a abundância nas nossas vidas. Nós estamos vivendo em um período, tá? Veja bem, eu tenho liberdade para falar isso aqui. Estou concluindo já. Nós estamos vivendo um período onde as entradas da igreja caíram. Terrível, terrível. E algumas pessoas, elas deixaram de contribuir por fatores alheio à sua vontade.
e outras pararam por parar. Aproveitaram o momento. Eu não estou indo lá, então eu não vou contribuir. Errado, irmãos. A igreja tem uma conta, você pode, o ministério tem uma conta, você pode contribuir. Obediência. A obediência libera a abundância de Deus. Veja que Deus não fala de quantificação. A obediência gera contemplação da presença de Deus. Isaías 62. A obediência gera contemplação da presença de Deus. Isaías 66:2. A obediência gera intimidade com Deus. João 14:21. Abundância, contemplação da presença e intimidade. Tem mais. A obediência cria alicerce inabalável em Deus. Mateus 7, do 24 ao 27. Depois eu mando isso para você, esse esboço. A obediência constrói ambientes de honra. Aleluia. Em Deus. João 12:26. João 12:26 vai nos levar para um ambiente de honra. Quando eu vivo a obediência. Então não existe unidade sem a obediência a Deus, sua palavra e a sua própria igreja. Não existe. Não existem o poder da unidade sem ter a obediência a Deus, a sua palavra e a sua igreja, o seu pastor, por exemplo. Não existe, irmão. Você vai patinar, ficar patinando na lama lá. Ó. Por quê? Se você não é capaz de obedecer um mero pastor que às vezes te dá uma instrução bíblica, você não conhece a Deus ainda. Então, queridos, nesse tempo, entenda essas coisas, tá? Que a obediência, vou enfatizar para você, vai te levar para um nível de abundância em Deus. Não importa o cenário, não importa o caos, porque nós não vivemos crise, nós vivemos a Cristo. Então Deus, pela obediência, te leva à abundância. Na vida de Isaac aconteceu a isso. Isaías vivia o caos, mas ele contemplava a Deus, por quê? Era obediente. E eu preciso ter essa contemplação. Jesus, ele quer que os homens vejam o brilho da tua luz. Jesus, ele diz isso nos evangelhos. Que a nossa luz precisa brilhar para que os homens vejam. Então a obediência vai gerar maior intimidade com Deus. Então, queridos, esse é o tempo de nós darmos as mãos. Tudo bem, Osmar? Darmos as mãos como igreja. Não é mais tempo de eu me permitir ser ofendido. Essa semana eu li um livro de um autor aí que ele dizia que a minha paz, ela é muito cara para eu perder com pessoas baratas. O autor diz isso no livro. O livro do Tiago Brunet. Vamos lá, deixa eu revelar. Ele disse assim, que a minha paz é muito cara para eu perder com pessoas baratas. E o diabo tem usado pessoas para ser, sabe, o roubador da tua paz, o roubador da tua alegria. Não se permita. Seja maduro em Deus. Seja um discípulo maduro. Devemos alcançar maturidade espiritual. Maturidade espiritual vai alcançar com o nível de comprometimento que você tem para com a palavra de Deus. Se não houver comprometimento com a palavra de Deus, não vai ter maturidade. Porque às vezes o próprio Deus vai nos colocar em situações para você praticar a palavra. Essa semana ontem, eu fiquei muito feliz com o diácono Cleo, o Cleo Teimar. Eu fui com ele buscar na verdade a irmã Cida, a irmã do presbítero Antônio. Ore por ela, ela precisa de oração. E ele estava falando, cara, aquilo para mim foi, eu até comentei com a minha esposa hoje, aquilo para mim foi muito maravilhoso ouvir o que ele falou. Eu não sei se ele ainda está na sala, mas ele falou assim, pastor, que toda honra e toda glória seja dada do Eterno. Depois que eu vim para o ministério, eu comecei a ouvir as suas orientações, eu comecei a praticar, minha vida mudou. Ele falou que ele discutia muito com a Fabiola tá aí, ó, eita, depois não me pega não, Fabiola. Eu discutia muito e eu parei com isso.
Isso gerava um desgaste. Então, queridos, nós fomos chamados para curar pessoas. Fomos chamados para ungir pessoas, para dar destino para pessoas, dar comando através da palavra para pessoas. Então não fique preso dentro da sua casa. Nós estamos vivendo um período de pandemia, mas sabe, o seu espírito é livre. O Celso liberou lá uma conferência a respeito de liberdade, onde Deus falou conosco. Então esse é o tempo de nós estarmos, sabe, dentro da obediência. Deus abençoe você. Domingo pela manhã às 10 horas. Tá rindo aí, né, Fabiola? Domingo às 10 horas nós estamos lá. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. As pessoas falavam, puxa, pastor, que falta faz a igreja? Domingo tinha meia dúzia de gato pingado na igreja. Não, os irmãos não são gatos, tá? É a forma de expressão. Mas tinha pouquíssimo, irmãos. Aí eu falo, puxa, Senhor, me ajuda, me socorre. Mas nós não estamos lá para cultuar pessoas. Nós estamos lá para cultuar a Deus. Se tiver um, nós vamos cultuar com a mesma intensidade, com a mesma motivação. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, mas levantar domingo de manhã, mas foi feito um acordo. O ministério tem pessoa suficiente, uma parte para ir de manhã e uma parte para ir à noite. O ministério tem. Então, queridos, levante, se esforce, mantenha esse nível de obediência ao Senhor. É bíblico congregar, viu? Hebreus. Eu vou orar por você. Deus abençoe, muito obrigado, tá? Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor, por essas vidas que ficaram, Senhor, esse tempo conosco. Deus, em o nome de Jesus, Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a construir em vidas, Pai. E que vidas sejam edificadas, vidas sejam transformadas, Senhor, para a glória do Teu nome. Por isso, Deus, eu abençoo cada vida que está nessa sala. Eu abençoo, Senhor, cada lar, Senhor, em o poder do nome de Jesus. Diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Por isso eu quero te louvar e eu quero te agradecer, Senhor. Detalhe, sexta-feira nosso discipulado será lá no templo. Vai ser transmitido também pelo Facebook, tá bom? Nós estamos lendo o livro de Neemias e cada um vai ter um tempo para falar do que entendeu. Nós vamos para esse nível de discipulado, tá bom? E depois nós vamos para um nível, em nome de Jesus, um nível de nós vivemos devocional. Nós vamos passar devocional para a igreja. Vai chegar esse momento. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe, irmã Maria.